boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o nosso debatedor, eu acho que vocês já imaginam quem é. É o meu amigo, advogado, Dr. Vanderlei de Mello. Doutor, uma boa tarde, seja bem-vindo. Vamos começar aí mais uma semana com muita opinião e com muito ponto de vista, não é mesmo? Nossa, mãe, ainda mais eu estive aqui no programa Antônio Carlos na sexta-feira e disse que o nome que eu mais gosto aqui da TV Pós, de todos eles que tem, são bons, mas o ponto de vista é o que mais me atrai. Por quê? Porque eu vejo a opinião de todo mundo e sem ficar colocando a nossa, né? Ó, que o senhor vai ficar gerando ciúme aqui, hein, doutor? Ah, mas sabe de uma coisa? Eu fico feliz de saber que a gente pode participar de alguma forma. Quero iniciar o programa dando um abraço para o meu genro, Dr. Renato Guerra, esposo da minha filha Luciana, pai da garotinha Raíssa, minha netinha, que sábado completou mais um ano de vida. Renato, um abraço a você. Nós não encontramos esse fim de semana, mas fica aqui o meu abraço carinhoso ao meu genro Renato, eu sou muito querida, e a minha filha Luciana e minha netinha Raíssa. Outro alô também, eu vou mandar agora para o Dr. Elvio, que estreou sua coluna Cidadania no jornal Folha Popular, do nosso amigo Demilton Vacarelli, no meu lugar. Como não sabe, eu fui para o Jornal de Poços, então o Elvio foi me substituir lá na Folha Popular. Demilton, um abraço a você, ao Elvio, e felicidade na matéria e na coluna. Ah, também vamos mandar um abraço para o Dr. Renato, ele é parceiro da minha família aí, morou próximo da minha casa, inclusive, né, sua filha e ele moraram pertinho da minha casa, eram meus vizinhos. Que ótimo. E ia mandar um abraço também para o nosso querido amigo Elvio, né, muito legal a gente ver os nossos amigos, né, cada vez crescendo mais, é um grande orgulho. Partindo daqui do seu programa, tem que reconhecer sempre isso. Que isso, doutor, eu... Não tem nem o que dizer a respeito disso. Eu só quero dizer que a gente tem muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho do Elvio, do senhor e de todos que participam aqui do programa. É muito bacana contar com uma equipe, um time tão forte, todo mundo camisa 10 aqui no Ponto de Vista. Não esquecendo também do Dr. Glaucir Antunes Modesto, hoje entrou na minha parte para dar os parabéns a todos nós aqui, desejando sucesso na estreia do meu programa. E mandando um abraço para o Ildeu, para o Zé Ramos e todos os funcionários da TV Pós. Doutor Glaucir, um abraço. Lembrando que a partir de 15 de abril, 17h30, aqui na TV Pós, o programa Direitos e Deveres. Vamos falar sobre tudo, naturalmente na área do direito. Então tá aí, né, a novidade que eu falei na última quarta-feira, qual seria a novidade, então... Dr. Vanderlei de Mello terá um programa aqui na TV Poços a partir do dia 15 de abril, às 5h30 da tarde. É claro que você vai ficar bem informado durante a nossa programação. O doutor vai trazer assuntos muito relevantes a serem discutidos e debatidos no programa dele. E tenho certeza que será um programa de muito sucesso, como todos os outros aqui da nossa casa. E sabe o que consta no meu contrato com a TV Pós? Que eu não deixarei esse horário aqui, a não ser que você me demita. Doutor, fique tranquilo que aqui o senhor vai continuar, cadeira cativa no Ponto de Vista, a não ser que o senhor queira sair, então a gente fica nessa. Vamos ficar juntos aqui. Então vamos para o nosso tema de hoje, doutor? Vamos lá. Não sei se você sabe, mas você aí de casa provavelmente sabe dos constantes trotes que acontecem em órgãos públicos, como o SAMU e bombeiros. Eu queria que você acompanhasse uma reportagem a respeito desse assunto. Os famosos trotes que são passados aos órgãos públicos continuam. No SAMU de Poços, de cerca de 2.700 ligações atendidas no mês de janeiro, quase 550 eram trotes. No mês de fevereiro, de mais de 2.500 ligações, quase 570 fizeram parte da estatística da brincadeira de mau gosto. É um saldo extremamente negativo que envolveu dezenas de situações ou centenas de situações onde a população poderia ter tido um acesso melhor, mas não teve por causa da questão do trote. Então é lamentável que ainda exista, apesar de todo o esforço que a gente faz, essa prática abominável do trote, infelizmente. O coordenador de enfermagem do SAMU local conta que houve um período em que os trotes ocorriam principalmente no horário de saída de crianças e adolescentes das escolas. Mas agora, infelizmente, a prática tem se tornado comum em qualquer horário do dia. Ele conta ainda que existem diversos tipos de trotes. São piadas, algumas vezes ligar e desligar o telefone constantemente. Simulação de acidente em áreas distantes,
Algumas vezes a equipe se desloca, outras por experiência da equipe, a gente acaba detectando o trote antecipado e não desloca a equipe até o local. Tivemos um período de ligações insistentes por parte de um cidadão com palavreado obsceno, com a equipe que trabalha na regulação médica. Então essas são as principais características, né, infelizmente. O SAMU não é o único órgão que recebe trotes. No ano passado, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros receberam 1.600.000 ligações de falsas ocorrências. Especificamente em Poços de Caldas, as ocorrências de trotes aos bombeiros ainda acontecem, mas são consideradas poucas em relação a outros períodos. Poços, realmente, a gente não enfrenta um problema muito grave em relação aos trotes aqui no Corpo de Bombeiros. A gente tem um atendimento já especializado, os militares têm, às vezes, o conhecimento e conseguem identificar quando acontece algum tipo de trote. Mas ainda temos, sim, algumas pessoas, crianças principalmente, nos horários de intervalo de escola, saída de escola, a gente ainda tem pessoas que brincam com esse serviço e causam também prejuízos aqui no nosso atendimento. O que acontece muito por aqui é um engano de pessoas que ligam em cidades próximas de Poços com DDD 19, a ligação cai na corporação e as linhas ficam congestionadas. A senhora está tentando ligar para o estado de São Paulo, senhora? A senhora, por gentileza, tira o 19 e liga como se fosse uma ligação local. Tá bom? Tudo bem. Ocorre que as pessoas moradoras no município de Poços de Caldas têm uma procura, seja por indústria, algum comércio, ou até educacional, porque tem muitas instituições de ensino nos arredores, e na busca dessas instituições acaba ligando com o DDD 19, seguido do algarismo 3. Aí é inevitável, ela acaba caindo aqui na nossa central do Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, a orientação que a gente passa é como as cidades são próximas ao entorno de Poços de Caldas, que elas liguem sem o DDD, liguem direto, como se fosse uma ligação local. Uma brincadeira de mau gosto sempre pode trazer graves consequências. Nestes casos, além de gerar despesas financeiras aos órgãos públicos, pode fazer ainda pior e custar, inclusive, até uma vida. E não existe prejuízo maior do que a vida, que infelizmente algumas pessoas pagaram o preço por isso, quando precisaram das viaturas, e as viaturas estavam em ocorrência e uma ou duas estavam envolvidas com trote. E chegaram no local, realmente não era nada real, e isso custou a vida de outras pessoas. Acho que essa é a maior perda, a perda da vida. É um telefone, uma linha de emergência que muitas vezes ela pode estar sendo ocupada quando alguém precisa ou deslocar um pessoal efetivo e viaturas para uma ocorrência que não há nada de se atender e prejudicar alguém que possa estar precisando no momento. Tá aí, né, como você pôde ver na reportagem, os famosos trotes que são passados aos órgãos públicos continuam. E você viu na reportagem também que essa brincadeira de mau gosto pode gerar graves consequências. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que deveria ser feito para tentar coibir esse tipo de ação e o que leva as pessoas a terem esse tipo de atitude que a gente, né, doutor, uma atitude tão baixa como essa. Nós sabemos que são órgãos tão importantes e que lidam aí diretamente com a vida, né, e com a saúde das pessoas. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito de tudo isso que a gente está falando aqui. Conte pra gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv. Você vai encontrar uma foto lá com a nossa enquete e também você pode participar com a gente através da página no Facebook da TV Poços, que também, né, consta lá a nossa enquete. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito desse assunto que nós estamos debatendo aqui hoje no programa. Um assunto um tanto delicado, né, doutor? É triste a gente imaginar que em pleno século XXI, em pleno 2016, ainda existem pessoas que passam trotes a órgãos públicos, a órgãos como SAMU, bombeiros e polícia militar, que poderiam estar atendendo
realmente ocorrências reais, né, podendo salvar vidas. Eu achei interessante ali na fala do Juliano, ele disse que inicialmente, quando o SAMU começou as atividades em Poços de Caldas, há quase 10 anos, os trotes aconteciam principalmente em horário que as crianças e adolescentes saíam das escolas, mas que hoje esse perfil mudou e mudou de uma maneira negativa, porque pensar que crianças fazem isso, eu ainda imagino que há um tipo de correção, você pode conversar, você pode ter o trabalho de conscientização, mas quando você escuta que esse perfil mudou e hoje os trotes acontecem em qualquer tipo de horário e por todos os tipos de pessoas, isso é muito triste. Inclusive ele me contava que havia um senhor que ligava lá diariamente para falar com as meninas do SAMU e falando palavras obscenas, enfim, única e exclusivamente para perturbar as meninas que trabalhavam lá. Então existem vários tipos de trotes que vão desde desses trotes obscenos e muitas vezes que ocupam a linha de uma pessoa que poderia estar ligando naquele local, e existe o outro trote em que a viatura realmente ela acaba sendo deslocada para algo que não aconteceu e para algo que não existiu e tirando a possibilidade do atendimento de outra pessoa. Sem contar que é crime previsto no artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, quando você começa a perturbar o sossego alheio e, neste caso, obstruir o serviço público, você pode ser preso ainda por causa disso. Mas, Natália, olha o tamanho da irresponsabilidade. Numa situação em que José está passando mal de verdade, alguém liga dizendo, venha na casa de João. Quando a ambulância vai para lá, a situação de José aqui agrava. Se ele vier a ter um agravamento mais sério, se ele vier a falecer, você que passou o trote, está arriscado a ir para a prisão. Sabe por quê? Porque você vai responder por aquela vida que perdeu por sua culpa. Você se torna um criminoso, porque você desviou aquela pessoa do tratamento. Durante o programa eu vou explicar umas coisas para você que não está sabendo, vou dar uma má notícia para você agora. A polícia está rastreando o chip dos telefones celulares. Vai chegar em você ou em quem te prestou esse telefone. O resultado é o mesmo, vai dar cadeia para os dois. Vai dar ação de indenização por danos morais para os dois. E se for um telefone público, possa estar com 36 câmeras só no centro da cidade. Qualquer um que você usar, você vai cair lá que você ser filmado. É uma má notícia que eu dou com muita alegria para você, para não ser palhaço. Uma ação inconsequente, né, doutora? As pessoas irresponsável. Irresponsável. E a gente precisa falar, na reportagem, nós deixamos bem claro, principalmente a questão ao dano à vida, e isso é injustificável, não existe justificativa. Você saber que um órgão poderia estar prestando um serviço de qualidade que pode salvar uma vida, e muitas vezes esse momento foi desperdiçado porque a viatura estava em outro local e outras viaturas estavam atendendo outras ocorrências. E sem contar que as pessoas não pensam, doutor, e já que não pensam pela conscientização, então vamos pensar pelo bolso. São serviços públicos, tanto o SAMU, quanto o bombeiro e quanto a polícia militar, né? São funcionários públicos. E aí, de onde vem o dinheiro para pagar essas pessoas? Através dos nossos impostos. Então, eu quero dizer que toda vez que uma viatura sai por algum motivo que não existe, através de um trote, gasta-se gasolina, muitas vezes tem que dar manutenção na viatura, enfim, são vários gastos que vão sair do nosso bolso, porque são gastos públicos e que são pagos com nossos impostos. No estado de São Paulo, está sendo adotado pelo Ministério Público a seguinte forma de agir. Uma vez pego aquela pessoa, havendo prejuízo, porque o veículo ele ocupa o funcionário, ele ocupa o médico, o enfermeiro e a gasolina. Isso é prejuízo para o erário. Então, o que o Ministério Público está fazendo? Está denunciando um crime de dano ao patrimônio público também. Ele entende o seguinte, que quando você faz uma viatura rodar, ocupando médico, enfermeiro, motorista e gastando combustível, você está provocando um dano real ao erário público. Então, está processando por crime de dano também aquela pessoa que está praticando isso. É uma linha, assim, diria meio transversal, mas que eu entendo que dá certo. E quanto ao telefone, se ele usar um celular, hoje você não compra um celular sem ter um chip ali. Aquele chip identifica a pessoa que comprou o telefone.
Ó, se ele passou para alguém, problema dele, que cuidasse mais, vai responder também pelo patrimônio, pelo dano ao erário público. Então, daqui para frente, passar trote é um mau negócio. Aliás, sempre foi. É que não era punido. Agora vai ser. Prepare que a conta vai chegar. Ou pela polícia ou pelo Ministério Público. Mas ainda, doutor, apesar de tudo isso e conversando, porque eu fiz essa reportagem, ainda há muita dificuldade por parte dos órgãos identificarem quem são essas pessoas que passam trote. O senhor falou sobre todos esses mecanismos, mas a gente, o senhor há de concordar comigo que ainda há muita dificuldade de você identificar quem está fazendo isso. No caso que eu contei agora há pouco, do rapaz que ligava lá no SAMU e ficava falando, né, palavras obscenas, frases obscenas para as meninas, esse foi identificado. Foi mais fácil de identificá-lo por conta da frequência que ele ligava, mas muitas vezes é complicado você conseguir identificar. E o que as pessoas não imaginam é que em algum momento, talvez, e a gente não deseja isso para ninguém, nem para quem está fazendo trote, mas em algum momento você pode precisar desse serviço ou você vai ser desacreditado. Olha, você já ligou aqui milhares de vezes, a gente já tem o registro do seu telefone e nós não vamos, e essa pessoa realmente pode estar precisando, ou então você vai ligar e vai ter alguém que passou o trote e a viatura vai estar lá, né, sendo utilizada para outro motivo que não seja atender uma ocorrência. Então, nós todos estamos sujeitos, né, a utilizar e a necessitar desses serviços. Então, vamos começar a pensar com mais um pouquinho de consciência em relação a isso. Imagine você precisando de um serviço, liga lá e você já deu um trote alguma vez e é vítima dessa situação também. É se colocar no lugar do outro. O que eu via muito, eu já cheguei a fazer matéria sobre isso no meu programa de rádio, a pessoa entra no bar, por exemplo, com uma ficha, usa aquele telefone de ficha. Ele coloca a ficha, o dono do bar não está nem sabendo para quem ele está ligando, porque às vezes nem a ficha foi comprada lá. Então ele coloca a ficha e liga, é o primeiro complicador. Havia também a questão do orelhão, telefone público. A pessoa vai lá, coloca a ficha, então lá registra o orelhão, mas chega lá não tem mais ninguém no local. Agora com o sistema de câmera e um ou outro RCP, como é que você falou, todo mundo não consegue. Mas daí vai a consciência também de alguém estar junto e denunciar quem fez ou impedi-lo de fazer. Eu, por exemplo, se eu ver isso daí, eu vou denunciar. Eu vou agir como cidadão, eu vou denunciar. Como que denuncia, doutor? Explica pra gente. Qual a maneira de denunciar? Eu penso, por exemplo, se eu vi você fazendo, eu denuncio. Olha, eu vi a Natália fazendo isso. Então, denuncie mesmo. Porque não penso que você vai ser dedo duro, não. Vai ser um herói em favor daquele que precisa. Ou se não, faça também pelo telefone 197 da Polícia Civil, que você não precisa identificar. Por exemplo, eu não quero dizer que fui eu que entreguei o José. Então eu uso o 197, não preciso identificar, eu imediatamente falo, olha, eu estou vendo que o José está passando trote da rua tal, número tal, ele é tal pessoa. Ajuda a denunciar, uns 3 ou 4 que foi pego, vai servir de exemplo para os outros. Como eu disse, apesar do bolso, você falou agora há pouco aí, a questão do custo. Se uma pessoa for pega e pagar o dano que causou a vítima, danos morais, o que causou o Estado, o erário público, o dinheiro, e ele foi escrachado publicamente aí, garanto para você que vai servir de exemplo para outros. Esse é um dos remédios, embora não dá nem chegar num ponto desse, mas pelo que eu estou vendo vai ser preciso. Adoraríamos que não fosse assim. Eu sempre bato muito na tecla aqui, doutor, e o senhor sabe disso, que eu sempre venho com um discurso muito sobre a questão da conscientização, né, de não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. E a gente tem que bater nessa tecla sim. E já que eu acredito que o processo tem que começar desde muito pequeno, então vamos conversar com as crianças. Olha, não é legal você passar trote, não é algo positivo que você está fazendo para a sociedade, é ensinar. Às vezes ensinar dá trabalho, explicar os motivos do porquê isso está errado. Às vezes é difícil, dá trabalho, mas eu tenho certeza que isso é muito mais positivo lá na frente. Então, será que não é interessante levar uma criança, o pai que descobre a criança que está fazendo trote, leva o filho para conhecer o trabalho do SAMU, para ver o quanto aquilo é importante? Eu tenho certeza que ele vai entender na pele, né, como 2 e 2 são 4, a importância daquele serviço e o porquê de não fazê-lo. Eu acho que também a gente precisa ensinar e explicar no caso, né, das crianças e dos adolescentes. Quando são adultos, a gente já nem sabe mais o que fazer, né, doutor? Aí tem que aplicar a lei mesmo. A culpa aí, eu não gosto da expressão culpa, não. Eu diria até a responsabilidade. Seria mais dos pais também.
Por quê? Porque deve orientar dentro de casa. Filho meu não passa trote, neto meu não vai passar. Porque ele aprende desde casa que isso não pode ser feito. Então, às vezes, a educação vem de berço. Uma vez um professor deu um recado para a sociedade, que eu achei interessante. Foi o professor Darcy Ribeiro. Ele disse o seguinte, uma mãe falou assim, a escola não deu educação para o meu filho, eu não sou culpado. Não é a escola. Aí ele falou assim, olha, a escola, o que ela dá é cultura, ensinamento, a educação vem de berço. Porque se você não ensinar em casa, que deve ser uma pessoa bem educada, o colégio vai dar cultura, vai dar o ensinamento, mas não educação, isso vem de berço. Então, se a senhora não der lá, e eu lembro que uma vez um produtor que imposta também disse para um pai assim, você não sabe cuidar do seu filho, vem trazer o problema para mim resolver? Então, às vezes o pai está arriscado a escutar coisa aí. Sei que isso aí pode ser mal interpretado, que a pessoa fala, ah, mas o senhor está culpando os pais? Diretamente não, mas indiretamente sim. O pai poderia ter ensinado desde pequeno, como eu ensinei os meus filhos e estou ensinando meus netos, que trote não se passa. Agora, eu não estou aqui para fazer populismo, nem para agradar ninguém. Se eu pegar um que o pai é responsável, eu falo que também, só não dou o nome dele porque eu não sei quem é. Mas em certas partes o pai tem culpa sim. Eu afirmo que tem, que eu já vi isso acontecer. Embora hoje a matéria aqui estamos só fazendo cara de advertência. Pai, olha o seu filho que ele está fazendo aí. Procura saber, acompanhe ele aí. É igual o aluno que é reprovado no fim do ano. Esse tempo atrás eu vi uma matéria interessante, o aluno foi reprovado e a mãe assustou. Eu peguei o boletim do rapaz e fui ver, tinha nota ruim no bimestre de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí no fim do ano que o pai assustou, então o pai é responsável por isso também, é a mesma coisa. Quando é pego lá passando trote, o pai assustou. Assustou como? Se ele está fazendo isso agora, ele tem feito outra arte pior, vai olhar que tem. Com certeza, doutor. Nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa, continue participando com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, é rapidinho. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. Voltamos com o Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o doutor Vanderlei de Mello. Nós estamos falando sobre uma estatística muito triste, né, doutor? Perceber, e isso nós estamos falando em Poços de Caldas, em Minas Gerais, mas já vou trazer um dado aqui, né, que contempla o país inteiro em relação aos trotes aos órgãos públicos, como, por exemplo, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Achei interessante na reportagem em que os bombeiros já perceberam quando é trote, então eles criaram assim um mecanismo ali entre eles que eles conseguem perceber quando é trote e quando não é. E aí eu gostaria de saber de você aí de casa, né, que você participe com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955, o que você pensa a respeito dessa atitude, o que poderia ser feito para mudar essa situação e, né, dê sua opinião para a gente pelas nossas redes sociais. Um dado, doutor, que eu disse que traria aqui para o senhor, que os trotes telefônicos podem custar até R$1 bilhão por ano ao país. E aí é uma brincadeira de mau gosto, perigosa, como nós já dissemos. O trote telefônico aos serviços públicos de emergência carece de estatísticas para um amplo levantamento no país. Então imagine o valor, e isso nós não estamos contabilizando a questão das vidas. Eu daria de sugestão ao poder público, ficaria bem mais barato que esse valor aí, é instalar o sistema Guardião, que é o sistema utilizado, que é isso que acabou pegando o Lula e a turma dele aí na Lava Jato, é o sistema Guardião. O que é o Guardião? O
Guardião é o seguinte, se meu telefone estiver sendo vigiado e você liga para o meu telefone, o seu cai na rede. Toda vez que você ligar para o meu, o seu vai cair. Então vai ser fácil identificar a origem do telefone. Então esse sistema é um conselho que eu dou para o poder público instalar o sistema Guardião, que fiscaliza de perto. Mas o BINA já ajuda um pouco também. O que é BINA? Vocês me perguntaram isso. O que significa BINA? B, identificando A. Ou seja, o B é o telefone que recebe. Identifica que o telefone é autor. Então, BINA, B, identificando A. É o segundo telefone identificando o primeiro. Então, esse sistema já ajuda bastante. Às vezes nem sempre pega a pessoa, mas chega naquele telefone e fala, partiu daqui, o senhor é responsável. Então, o sistema Guardião é o mais correto. Eu aconselho que implante ele. Implantando um telefone Guardião, ele chega a puxar 400 telefones. Então, fica dado meu conselho aí para que instale esse aparelho no bombeiro, no SAMU e vamos tentar pegar alguém. Olha, se de 100 pegar 10, os outros 90 vão correr. Com certeza, né? Doutor, vou ler as participações e aí nós vamos comentando. Antes eu queria mandar um abraço pro Pedro da Gruta de Botelhos, ele fica ligado na gente em toda a programação da TV Postos. Esse é o ouvinte fiel. Esse aí é fiel. Esse é fiel. Esse é fiel, então abração, Pedro, obrigada por começar a semana junto com a gente aqui. Estamos aguardando a sua visita aqui no programa. Como o senhor disse que gostaria de vir nos visitar, estamos aguardando, o convite está feito. Por falar nisso, também tem duas pessoas ligadas agora. A Fabi Camilo, lá em Bandeira do Sul, na Rádio Progresso FM, e a pastora Luciene Patrese, também no Pernas Programas. Eu mandou um comunicado para você essa semana aí, está lá na sua página, te vendo lá no Facebook. Aí quero agradecer a menção que ela fez do meu nome na sua página. Obrigado, pastor Luciene, é um prazer trabalhar com a senhora. Fabi, Luciene, grande abraço. O pessoal de toda a região nos assistindo, isso é muito bacana. São 22 cidades aqui Falamos aí do Pedro, da Gruta de Botelhos, das meninas de Bandeira do Sul. Eu sei que o pessoal de Campestre assiste muito, então meu abraço especial. Dou o nome de dois, a Giza Azevedo e o noivo dela, o Gilberto Lamil, que não perde nosso programa. Então vamos mandar um abraço especial para o pessoal de Campestre, também de Caldas, de Cabo Verde. É muito legal a gente saudar todo esse pessoal da nossa região, né, doutor? Mandando um abraço pro pessoal da Rádio Terra FM de Campestre. Lá eles ficam trabalhando durante o dia e o monitor ligado ao lado acompanhando a TV Pós. Eu estive lá, quero agradecer o carinho que eles têm com a gente. Legal, bacana, um abração para todos da região e também, né, da nossa querida Poços de Caldas. A gente não pode deixar, né, de saudar também os nossos telespectadores da nossa cidade. Citei ainda há pouco o doutor Glaucir Antônio Modesto entre todos, representando a todos, agradecendo aí o carinho que eles têm com a TV Poços. Vamos lá para as participações, doutor. O Valdecir, ele diz o seguinte: em minha opinião, os senhores políticos deveriam aprovar uma punição monetária mais forte ao invés de gastarem o nosso dinheiro trocando nomes de ruas. Concordo com ele, eu assino também. Temos a participação do nosso amigo, o Elvio, que já mencionamos ele aqui no início do programa. Novo colunista do jornal Folha Popular, meu amigo. Super orgulho, ele diz o seguinte: boa tarde, Natália e Dr. Vanderlei. Infelizmente, esse assunto não sai de pauta. Ainda é uma vergonha nos depararmos com esta situação. É dinheiro público desperdiçado e o pior, vidas podem ser ceifadas porque o pronto atendimento pode estar sendo deslocado para atender uma falsa chamada. Para resolver, ainda acredito na conscientização nas escolas e projetos socioeducativos, assim como campanhas publicitárias mais intensas e constantes. Ainda no que se refere à punição, a responsabilização para as pessoas que se submetem tal ato deve ser severa. Concordo plenamente com o Elvio, principalmente quando a gente fala sobre, sim, da punição, mas principalmente da conscientização, que acredito que é o ponto-chave da nossa conversa aqui, doutor. E o Elvio trabalha com direito e cidadania, ele sabe muito bem o que ele escreve, eu assino plenamente o e-mail dele também. Temos a participação do Paulo. Na minha opinião, isso é questão de educação. Se não tem, não adianta fazer lei. É o que eu disse no começo, a educação, gente, não vem da escola não, vem de casa. Aí muita gente tenta jogar essa responsabilidade só na escola e isso não pode acontecer. A responsabilidade principal a gente sabe que é da família. Escola é complemento, é para aprender outras coisas e não a ter educação. Temos a participação da Juliana. Eu acho que essa lei não funciona, infelizmente. É muito triste saber que essas estatísticas ainda são altas, como vimos na reportagem.
É o descrédito de uma pessoa que está acostumada a ver essa notícia toda hora. Ela tem razão, concordo com ela. Camila disse o seguinte: um problema crônico, não sei o que poderia ser feito para mudar essa situação. É preciso que as pessoas tenham consciência das consequências de seus atos. Camila, a consequência dos atos e a consciência, eu concordo com você plenamente, sabe por quê? É o que nós estamos falando aqui. Às vezes, se o pai tomasse providência e vigiasse seu filho, não precisava disso aí. Não precisaria da punição se tivesse advertência. Participação anônima, mais consciência, por favor, nada mais que isso, apenas educação. Pode assinar, moço, a tua palavra é perfeita, eu concordo. Vamos lá, a participação da Zenaide Lira. Boa tarde, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Essas pessoas pensam que nunca vão precisar desses serviços. É uma pena que existe tanta gente sem cultura. Eu não tenho estudo, mas sei ler e escrever o bastante para entender que isso é coisa de pessoa desocupada, que só pensam que só pensam em si. Tenham todos uma abençoada Semana Santa. Muito obrigada, Zenaide. Não ter estudo, como a senhora disse, isso não quer dizer nada. Mas tem conhecimento. Tem conhecimento, tem educação, e ter conhecimento e educação é muito diferente, né? É tão importante quanto, né, a questão da escola. Né? Isso é o mais importante, Zenaide. Então, não fique preocupada com essa questão. Muito bacana a participação dela. Tem uma consciência profunda. É aquela história, nós falamos da educação, ela está dizendo que não teve o estudo, mas teve consciência, já tem estudo sim, já tem a ciência do saber. Parabéns à senhora. Com certeza, e aí se a gente for aprofundar nesse assunto, e outro dia a gente fala mais a respeito disso, existem vários tipos de conhecimentos e ele não precisa ser e não precisa acontecer necessariamente dentro da escola. E a inteligência, ela não vem só para aquelas pessoas que estudaram. Então um dia eu vou trazer esse tema aqui, que é um tema bastante interessante. Acho que essa vivência, essa consciência, essa educação vem independente da escola. Na verdade, Natália, nós citamos a escola aqui porque eu disse que às vezes um pai quer culpar a escola, como a mãe vem culpar a escola até na reprovação do filho. Gente, a escola faz o seu papel e muito bem. Quem está fazendo às vezes é o pai dentro de casa. Participação do Paulo Siqueira: isso é coisa de adolescente. Dificilmente um adulto que já tem consciência das consequências de tal atitude faria uma coisa dessas. Quando eu tinha 12 anos de idade, fiz um trote para a polícia. Liguei e fiquei tirando sarro dos atendentes. Ela me segurou na linha e quando eu menos esperei, parou uma viatura do lado do orelhão que eu estava. Apanhei muito do meu pai. Esse trote que eu fiz foi motivado porque eu estava com um grupo de amigos. Acredito que essa é a principal motivação para se realizar essa brincadeira de mau gosto. Achei bacana o Paulo contar essa história pra gente. Paulo, eu concordo com você que na maioria das vezes acontece sim por parte de crianças e adolescentes, mas como a gente viu na reportagem, né, o representante do SAMU dizendo que esse era o perfil há alguns anos atrás, mas que infelizmente nós temos adultos participando de trotes, o que eu acredito que é ainda mais grave. Você notou o que eu falei no final aí? Que está num grupo de amigos. É isso que acontece, é o famoso oba-oba. É o famoso Maria vai com as outras. No seu caso, por exemplo, você aprendeu a lição. Agora, conta essa história aí, como você contou aqui, conte mais vezes, que vai ajudar outras pessoas. Participação do Jackson, ele diz o seguinte: deve achar onde essas pessoas moram e deve dar um castigo para essas pessoas. É o que eu falei, daqui para frente vai ficar mais fácil fazer isso, porque temos o BIM e vamos ter o guardião instalado. Temos a participação do William, ele é do Santa Augusta e ele diz o seguinte: sugere que representantes do SAMU, bombeiros, vão até as escolas para fazer um trabalho de conscientização com as crianças e investir mais em campanhas. Concordo com o William. Me parece que já é feito, viu? Não estou afirmando não, parece que eu já tenho visto trabalho aí já falando sobre isso. Mas se não estiver sendo feito, a ideia é excelente. Qual é o nome do moço aí? William. Ô William, parabéns a você, gostei da sua ideia. Acredito que tem que ser constante. Também não adianta a gente fazer uma campanha um dia só, acredito que tem que ter bastante firmeza nessa situação. A Dalva da área central diz que eu estou bonita com o cabelo preso,
Muito obrigada, viu, Dalva? E pede para a gente fazer um programa falando sobre Senado e Congresso, para ver se a população acorda e reelege novos candidatos. Dalva, muito obrigada, né, pelo elogio e também pela sugestão de programa. Esqueceu de falar da simpatia, então eu acrescento em nome dela. Muito obrigada. Doutor, então vamos lá, né, agradecendo a Dalva e levando em consideração o que a Dalva disse aqui, vamos preparar sim um programa a respeito desse assunto. Você aí de casa, se você tiver alguma sugestão de tema para o ponto de vista, pode ligar para a gente, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem no Facebook, que com certeza a gente vai olhar a sua sugestão com todo carinho e trazer aqui em debate no programa. Doutor, queria agradecer a sua participação mais uma vez. Natália, é uma honra muito grande. Quero dizer com alegria que, como eu explicava, o Deu Pereira, Zezinho Ramos, eu vou ter meu programa aqui, que eu serei o apresentador, mas vou manter com muita alegria minha participação aqui, graças à sua consideração também, e para dizer que o Ponto de Vista é o programa que eu acho que faz falta na emissora de TV, na emissora de rádio, no jornal e no Brasil todo. Ainda mais nesse momento em que o ponto de vista de cada um precisa ser dado, pró ou contra a situação que está por aí. Obrigado a vocês e até a próxima semana. Lembrando mais uma vez, como o doutor citou essa questão aí, né, que é um momento que nós carecemos de opinião e de discussão, mas eu quero mais uma vez citar aqui e vou citar todos os dias se for preciso e necessário. Vamos discutir, vamos conversar, mas vamos conversar com maturidade. Sem brigas. Vamos respeitar a opinião do outro. Na internet, não vamos desfazer amizades em decorrência de política, porque político nenhum, né, vale a pena da gente perder uma amizade. Não vale mesmo, e concordo não vale com você. mesmo. Então, se quer discutir, discutir é importante, debater é muito importante, discutir não é brigar. Então faça isso, mas faça isso com maturidade, com consciência, que com certeza isso vai ser muito mais positivo e muito mais produtivo. Doutor, mais uma vez, obrigada. Obrigado, lembrando que à meia-noite tem a reprise. Meia-noite tem reprise e tem a nossa novidade também. Facebook. Para aquelas Não, pessoas, YouTube, né? YouTube, para aquelas pessoas que não podem assistir nem às 14h e nem também à meia-noite na nossa reprise, agora nós temos o nosso canal no YouTube, então o programa todo fica lá e você pode assistir também, olha que bacana, então você pode se inscrever no nosso canal, entra na página facebook.com/Ponto de Vista TV, lá tem o link do nosso canal no YouTube, você se inscreve e assiste a todos os programas. E eu estarei por lá, dando aquele alô para vocês. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o doutor já vai estar lá, né, no YouTube e esse programa todo inteirinho que foi feito com o maior carinho para você aí de casa, para os internautas e para todos que nos acompanham. Uma ótima tarde para você, uma ótima semana e não se esqueça, aqui a sua opinião é tão importante quanto a notícia. Até amanhã.